A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, do 150º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura os capítulos 33, 34, 35 e 36. A inspiração do dia, o atalaia da restauração e as promessas da restauração. No capítulo 33, destaca o versículo 6. O seu sangue derramarei da mão do atalaia. O atalaia que visse a destruição iminente e não advertisse o povo, seria culpado do sangue de quem morresse. Primeiro, semelhantemente, no reino de Deus, o profeta ou pregador que não avisar uma igreja morna que o juízo está à porta, será considerado culpado do sangue dos membros da igreja. Segundo, em grande parte, todos os crentes têm a responsabilidade de testemunhar aos perdidos e ajudar a cumprir a tarefa missionária entregue à igreja por Jesus Cristo. Iremos prestar contas a Deus se nos recusarmos a obedecer à grande missão de Jesus. No versículo 11 destaco: não tenho prazer na morte do ímpio. Deus quer que todos se voltem a Ele, busquem a salvação e assim não morram nos seus pecados. Os crentes devem compartilhar o desejo de Deus pelo arrependimento dos ímpios. Dos versículos 12 a 20, no dia em que pecar. Deus julga a todos de maneira reta e justa. Primeiro, o justo que se desvia de Deus e volta para o pecado será responsável pelos seus pecados e, caso não se arrependa, morrerá nos seus pecados. Não pode depender dos seus atos de justiça realizados no passado para salvar-se. Segundo, por outro lado, o ímpio que se volta para Deus e se desvia do pecado será salvo, e nenhum dos seus pecados será lembrado contra ele. Receberá o dom da vida eterna. Terceiro, este trecho, portanto, acentua a importância do nosso presente relacionamento com Deus. O crente desviar-se de Deus e da sua presença e supor que a sua fé e boas obras do passado o salvarão, é para ele espiritualmente fatal. Inversamente, se o desviado voltar para Deus com verdadeiro arrependimento e fé, Deus o aceita, sem levar em conta os seus pecados passados. No versículo 21 destaco: ferida está a cidade. Ezequiel recebeu a notícia em Babilônia de que Jerusalém cairá. Isto deu cumprimento às suas profecias e vindicou a sua mensagem diante do povo. O ministério de Ezequiel mudou a partir daqui. Suas profecias passaram a tratar da redenção e restauração de Judá no futuro distante. No versículo 31 destaco: se assentam diante de ti. Os israelitas escutavam Ezequiel, mas não obedeciam à palavra de Deus. Seus corações estavam longe do Senhor. Eles viam a Ezequiel como um autor no palco e a mensagem de Deus como uma forma de passatempo. Os crentes devem tomar cuidado para não fazerem do culto uma encarnação montada, tipo show, como passatempo. Tais coisas não honram a Deus e o Espírito Santo não manifestará a sua presença num culto desse tipo. O crente deve ser não somente ouvinte da palavra de Deus, mas também praticante. No capítulo 34, destaco dos versículos 2 a 31, os pastores de Israel. Ezequiel profetiza contra os líderes de Israel, isto é, seus reis, sacerdotes e profetas. Com sua cobiça, corrupção e egoísmo, deixaram de guiar o povo de Deus no caminho em que ele os queria. Estavam a explorar o povo e manipular
os cidadãos para obterem lucro pessoal, ao invés de lhe dar assistência espiritual. Esses líderes, portanto, eram culpados do cativeiro de Judá, e Deus ia julgá-los. Em contraste com os pastores infiéis, Ezequiel passa a profetizar que um dia Deus enviará um pastor segundo o seu próprio coração, isto é, o Messias, que realmente cuidará do povo. Então o rebanho, ao invés de ser explorado e manipulado, terá chuvas de bênção. No versículo 11 destaco: procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Porque os líderes de Israel fracassaram, o próprio Senhor assumiria a direção do seu povo. Ele cuidaria do seu rebanho, julgaria entre as ovelhas, carneiros e bodes, e estabeleceria um concerto de paz. No versículo 23 destaco: levantarei sobre elas um só pastor. Este pastor é Jesus, o Messias que veio da linhagem de Davi. Pastoreou o povo de Deus como um justo sacerdote, profeta e rei. É o bom pastor, que deu a sua vida pelas ovelhas. No futuro, quando o povo de Deus for restaurado à sua terra, o Messias estabelecerá o reino de paz e de justiça. No versículo 25 destaca um concerto de paz. O pastor Messias restaurará a paz e a perfeição que caracterizam a vida anterior à entrada do pecado no mundo. Esse concerto é chamado de um concerto novo, que terá a sua plena concretização quando o reino de Deus for estabelecido para sempre nos novos céus e na nova terra. Então haverá chuvas de bênçãos para os redimidos e a plena presença de Deus entre o seu povo. No capítulo 35 destaca o versículo 2: dirige o teu rosto contra o monte Seir. Ezequiel profetiza contra a Idumeia ou Edom, monte Seir. Descendentes de Esaú, eram inimigos perpétuos de Israel. Depois da queda de Israel e de Judá, eles pretendiam possuir a terra prometida. Mas todas as suas tentativas de conquistar a terra fracassariam porque Deus os derrotaria. Não conseguiriam impedir que Deus consumisse o seu plano de restaurar Israel. No versículo 10 destaco as duas terras. Esta expressão refere-se a Israel e Judá. No capítulo 36 e último destaco os versículos 2 a 7. O inimigo. Os inimigos de Israel seriam castigados por difamarem Israel, por saquearem Israel e pela tentativa de apoderar-se da terra prometida. Dos versículos 8 a 15, destaco ó montes de Israel. Nestes versículos, Deus personifica a terra prometida e lhe fala diretamente. Ele promete que restaurará a terra devastada e fará dela um lugar de bênçãos. Esta profecia cumprir-se-á plenamente quando Israel possuir a terra da Palestina durante o reino milenar de Cristo. Dos versículos 20 a 22 destaco: profanaram o meu santo nome. Israel profanou o nome de Deus ao praticar a iniquidade e a nação foi escravizada. Então as nações consideraram aquela derrota como um sinal de fraqueza do Senhor. Deus, portanto, quis restaurar os israelitas à sua terra, não primeiramente por amor a eles, mas para vindicar a santidade do seu grande nome. Quando chegasse a hora, todas as nações saberiam que o Senhor Deus de Israel é o único Deus verdadeiro. Nos versículos 26 e 27, um coração novo. Deus promete que restaurará Israel, não só no sentido material, mas também espiritualmente. Essa restauração inclui um novo e sensível coração nos israelitas, de modo a obedecerem à palavra de Deus. Além disso, Deus porá o seu Espírito Santo neles. Essa obra de Deus abrange o novo concerto estabelecido por Cristo. E por fim, o versículo 27.
dentro de vós o meu Espírito. É impossível uma pessoa ter a vida eterna e andar nos caminhos do Senhor se o Espírito Santo não habitar nela. É essencial que sejamos sensíveis à voz e à direção do Espírito Santo. Que a mensagem de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que você aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.